Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, funcionários da Câmara, comunidade que nos acompanha das galerias, queridos internautas e telespectadores da TV Câmara. Inicio minha fala do dia de hoje, falando um pouco do trabalho do meu mandato. Tive a oportunidade de abordar numa sessão retrasada, minha preocupação com relação ao pedágio. Antes de começar as sessões de Câmara, eu tive a oportunidade, nós estivemos lá em Resende, conversando na Câmara de Resende, descobrindo qual foi o meio com que a cidade de Resende conseguiu evitar com que o pedágio se instalasse na entrada das cidades. E, coincidentemente, uma semana depois, ao início dos trabalhos legislativos, o nobre vereador Arouca também levantou essa demanda. E nesse trabalho, a cidade sofre com alguns caminhões de grande porte, pelo número de eixos que pagam no pedágio, um preço maior. Eles acabam fugindo pelo trevo de Guararema e utilizando como rota de fuga a rua Padre Eugênio, do meu querido Jardim Jacinto. E em setembro, nós tivemos uma reunião na casa do Antônio Abel, na marcenaria dele, com cerca de 15, 20 moradores que reclamaram desse problema e a necessidade de se intensificar a fiscalização e a proibição do tráfego de caminhões lá. Da qual, inclusive na época, o então ex-secretário Hamilton participou também dessa reunião e nos comprometemos em trabalhar para intensificar essa fiscalização. Isso ocorreu, até o dia daquela reunião, haviam sido aplicadas para caminhões de grande porte 6 multas, e até dezembro, como resultado dessa reunião, gostaria de mostrar aqui esse trabalho que foi capa do jornal Cidade de Jacareí, do dia de hoje. E resultado do atendimento dessa cobrança é que até dezembro do ano passado já foram 223 multas aplicadas, coibindo esses carros de outras cidades, esses grandes carros que colocam em risco a estrutura dessas casas e também os moradores desse bairro, principalmente no período da madrugada. Eu fico satisfeito e presto contas, principalmente para você, morador do Jardim Jacinto e região, que tem acompanhado, que nós tomamos a iniciativa e ela já dá os resultados. Com relação às colocações feitas aqui no dia de hoje, primeiramente, de uma forma geral, as críticas feitas à administração, como já disse aqui em outras oportunidades, sem dúvida, aqui é o momento de expormos as diferenças de opiniões, os nossos pontos de vista que temos sobre os acontecimentos da cidade. Só que eu não abro mão de que o representante da população faça isso com responsabilidade. Faça isso com respeito a você, sem tentar te enganar. Então, eu não vou entrar em detalhes, não vou fazer a mesma coisa que fiz na outra sessão, mostrando o grande teatro que se faz aqui em cima, para tentar mostrar a ponta do iceberg e não mostrar o resto do que foi feito. Então, só para citar hoje, pudemos ver UBS sendo reformadas, que bom que estivemos lá nas reformas da UBS do Parque Santo Antônio, pudemos ver bairros sendo pavimentados, então é importante até que os filmes mostrem as obras. E volto a lembrar, Jacareí não nasceu dia 1º de janeiro de 2009, Jacareí não nasceu há 8 anos atrás. Esses bairros já existiam quando os grupos políticos dos quais os vereadores que aqui fizeram parte governaram essa cidade e nada, escutem, nada fizeram para esses mesmos bairros que hoje, de uma forma surpreendente, eles se dizem sensíveis com isso. Então é importante registrar isso para você que está aí na sua casa, acompanhando de forma imparcial, com respeito, querendo saber a verdade, está aqui, essa é a verdade. Com relação à saúde, e essa sim foi uma questão, e é uma questão bastante complexa, em que momento nenhum, até mesmo na campanha, com muita responsabilidade, não fizemos promessas mirabolantes de hospital, porque tínhamos a total ciência do que era possível e do que não era possível fazer. E era necessário sim um choque de gestão, uma análise, um raio-x
de todo o funcionamento da Secretaria de Saúde, principalmente das unidades básicas de atendimento. E é isso que o vice-prefeito, o Dr. Adel Sharaf Edini, com muito respeito a essa autoridade, ele fez durante esse período que lá esteve, e não é surpresa nenhuma que desde quando ele entrou, ele disse que ficaria num prazo de possivelmente 40 dias, e foi mais ou menos o tempo que ele ficou. Que era provisório até que eles encaixassem uma nova autoridade. E uma constatação foi que não existia uma distribuição padrão dos horários e números de consultas nas UBSs de Jacareí. E também a constatação da ocorrência da chamada farra da hora extra. Muitos funcionários, muitos médicos em especial, não são todos, mas recebendo grandes quantidades de horas extras. E o administrador, é função dele fazer o bom uso do dinheiro público. Eu tenho certeza que você que acompanha aí de casa, quer e espera isso da gente. E eu trouxe alguns números para vocês entenderem. Primeiro, gostaria de salientar que não foi diminuído um único minuto de atendimento na UBS São Silvestre, agora falando sobre isso. Não foi diminuído nenhum minuto de hora consulta. O que foi feito é pegar as horas consultas que estavam estabelecidas no sábado e redistribuí-las durante a semana, e vou explicar por quê. Infelizmente, a nossa rede pública, ela se adequava à conveniência dos médicos, e não os médicos se adequavam à conveniência da comunidade ser atendida. E lá, no São Silvestre, um bairro de 5 mil habitantes, o São Silvestre, um bairro de 5 mil habitantes, hoje, até então, recebia 60 horas de clínicos médicos atendendo nesses bairros. Para vocês terem uma ideia, o Parque Santo Antônio, que é um bairro com 34 mil habitantes, recebia 40 horas. O Jardim das Indústrias, que é um bairro com 26 mil habitantes, recebia 40 horas. O Paraíso, que é um bairro também com 5 mil habitantes, recebia 30 horas, a metade do São Silvestre. Esses são dados verídicos que mostram que existia uma desproporção de horários de atendimento. E o que houve foi uma redistribuição, não diminuiu-se nenhum horário até então, porque eles querem agora avaliar durante o período da semana isso. E o horário de atendimento, e tanto o ginecologista quanto o pediatra vão continuar atendendo durante a semana, e o que acontecia lá era único e exclusivamente que os médicos que deveriam estar durante a semana, eles não ficavam nos postos, iam atender em outros postos, do Trianon, e agora eles ficam fixados nos postos, atendendo um pedido do Conselho Consultivo do bairro. Então, essa é a verdade com relação ao UBS do São Silvestre. E outro dado importante, para finalizar, é que o Ministério da Saúde, com dados da Organização Mundial de Saúde, estabelece que o ideal, ou uma média aceitável, seria de atendimento de 1,5 consultas habitantes por ano. Jacareí faz 1,7 consultas habitantes por ano, acima da média. O número ideal seria de uma UBS para cada 25 mil habitantes. Jacareí tem uma UBS a cada 13 mil habitantes. Então, a nossa estrutura está bem postada, nós temos a capacidade de atender bem, o que era preciso era readequar e racionalizar o horário de atendimento. É o que está sendo feito com muito respeito pelo Dr. Adel. Toda reforma levanta poeira, toda mudança incomoda, mas tenho certeza que essa mudança é para aprimorar cada vez mais o nosso atendimento da saúde. E para finalizar, respondendo então à colocação do nobre vereador Dario, nobre vereador, o senhor como professor deveria saber que travestir é ter uma mesma identidade e tentar disfarçá-la. O fato de um grupo político estar num partido, não ter mais identidade ideológica com esse partido e partir para outro partido, não configura isso. Configura que ele não tem mais identidade ideológica com aquilo. Porque se partirmos desse princípio, você vai falar que o nobre vereador José Antero, que fez parte do PMDB, se travestiu para o DEM, que o Valmir, que fez parte do PT, se travestiu para o DEM. Então, realmente isso não ficaria claro. E dizer para você, para o nobre vereador, que não fizemos nada das escusas. O Telmo, o doutor Telmo, ele é o presidente de honra do PPS. Nós não saímos e nem nos escondemos dele. Inclusive a pracinha que o senhor mostrou, lá do
do Jardim Jacinto foi construída por ele. Antes dele, aquilo lá era um brejo. Finalizando, ó, presidente. Foi construída por ele. E para finalizar, eu gostaria de colocar aqui para o nobre vereador, que diferente do PFL, que fez parte da ditadura, que não lutou pela ditadura, e hoje se coloca com a palavra de democracia, isso para mim é travestir. Eu convido o senhor, então, e desafio o senhor, que vamos então discutir os grupos políticos da cidade, e desafio o senhor para trazer o que de bom o grupo político que o senhor faz parte hoje fez para a nossa cidade. Eu acho que isso que eles querem escutar. Porque não me interessa se o presidente do PPS gosta ou não gosta do PT. Porque para mim, acima da sigla partidária está a minha cidade. E quem fizer bem para a minha cidade, eu vou estar junto. Se precisar de mudar de partido, eu até mudo. Porque acima da sigla está a minha cidade. Então, eu não estou muito preocupado com o que ele fala. Eu estou preocupado com o que é feito na minha cidade. E estou muito feliz do grupo político ao qual eu faço parte, ter feito muito pela cidade, diferente do qual o senhor também faz.